Fala pessoal aqui do Move, tudo bem? Aqui é Felipe Fernandes e estou passando para deixar mais uma indicação de livro. Hoje, um livro clássico importantíssimo para a sua formação teológica. Então, é muito relevante que, se você puder adquirir esse material, e quando eu falo, adquira os materiais pelas vias oficiais, né? Ou legais, são os e-books nos quais você paga para ter esse direito, ou o livro físico. Isso é fundamental, é parte da nossa ética também cristã, valorizar o trabalho de pesquisa e o Ministério de Ensino desses autores. Antes de tudo, peço para que, se você puder, se inscreva aqui no canal. Não custa nada, nós passamos a barreira de 700 inscritos e temos a meta de chegar até 1.000 inscritos até o mês de dezembro de 2021. Aproveita, dá uma passada pelo canal, tem várias indicações de livros, alguns comentários, né? Ou críticas sobre alguns momentos da igreja, alguns assuntos que envolvem igreja e teologia. Eu acho que vai ter muito conteúdo relevante para você aqui. Então, clica aí, se inscreve no canal, não custa nada, ativa o sininho e, se puder e se quiser compartilhar esse conteúdo com a sua igreja, com outros líderes, outras pessoas, outros estudantes da teologia como você, faça dessa maneira. Você vai dar uma força para a gente. O nosso objetivo é, claro, formar melhor pessoas para o reino de Deus, tá bom? Então, aqui, Felipe Fernandes, canal Move. Vamos para o vídeo de hoje, comentário sobre o livro Entendes o que Lês. Bora lá! Bom, pessoal, hoje é clássico dos clássicos. É aquele livro que, para o estudante sério de teologia, ele não pode faltar na sua biblioteca. Não pode faltar no arcabouço teológico o conhecimento desse material, tá? Ele é um livro, eu destaco assim, daqueles clássicos, tipo o Pentateuco do Paul Hoff, que é um outro livro super clássico. São vários, né? Senão eu vou ficar aqui, vai ser um livro para falar sobre clássicos para os estudantes de teologia. Mas esse livro ele não pode faltar na sua prateleira. Por quê? Ainda recentemente estava conversando com um aluno do curso de teologia onde nós somos professores, na Unicesumar. Para quem não conhece, nós somos professores da área de teologia na Unicesumar a nível de Brasil, no EAD. E conversando com esse aluno, eu estava explicando para ele que muitos estudantes da teologia começam pela vitrine e não pelo estoque, né? Foi essa expressão que eu usei para ele. E o que eu quero dizer como estoque, né? O apóstolo Paulo vai falar assim que nós devemos guardar o bom depósito da nossa fé, né? Ter um bom depósito de fé. E que estoque é esse? Todo estudante de teologia, ele deve, principalmente, ter consigo um excelente arcabouço de hermenêutica, da interpretação do texto bíblico. Nem falo muito da exegese, porque essa aplicação do texto, mas o livro do Gordon Fee é um livro para hermenêutica e exegese. Mas, quando eu estava falando desse estoque, muitos estudantes da Bíblia, ou teólogos em formação, aplicam textos bíblicos totalmente fora dos seus contextos onde eles foram escritos. E utilizam esses textos fora de contexto como os seus argumentos para suas defesas, né, ou para suas falas no campo dos estudos. E às vezes você está ouvindo alguém que é um estudante, ou um professor até mesmo de teologia, e ele fala assim, mas o texto bíblico diz isso. Aí você fala assim, não, mas se ele olhar muito bem o contexto do qual aquele texto foi escrito, o pré-texto, o pós-texto está fora, né, do contexto, e aquele texto não tem significância alguma para a abordagem que ele está optando. Então, ter esse estoque de manusear bem a Bíblia,
a leitura de um texto bíblico, ao você ouvir aquele texto bíblico, você conseguir, pelo seu depósito, né, de conhecimento, fala assim, olha, ele vai falar sobre isso, ele tem que passar por esse caminho. Vou dar um exemplo. Eu escuto uma pregação e lá o ministrante, o orador, o pregador, ele pontua lá, olha, nós vamos falar aqui sobre Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Eu, como estudante da teologia, devo olhar e já, olha, Atos, quem escreveu? Foi Lucas. O capítulo 3 em específico, qual é o contexto da igreja? Como que estão aquelas lideranças? Quem é Pedro? Quem é João? Qual é o rito daquela subida à oração, a hora nona? Como que aquilo se dava? Então, ao ler o texto, essas informações já chegam à minha cabeça e agora eu fico esperando que aquele quem vai ministrar caminhe por essas verdades elementares do texto, para que eu consiga falar assim, não, realmente, ele estudou o texto fala isso. Quando o estudante de teologia não tem esse arcabouço, daqui a pouco ele faz perguntas assim, mas eu vi alguém pregar, mas eu vi alguém falar, e ele não tem o crivo, ele não consegue fazer o crivo do texto bíblico, se a afirmativa que está sendo transmitida, ela é genuína. Por que eu fiz toda essa introdução? Porque o livro do Gordon Fee e do Stuart ajudam muito nisso. Vamos lá. Gordon Fee, doutor em Novo Testamento, para quem gosta aí, ele é pentecostal, né? Formado pelo Gordon Cowell, né? E é professor no Gordon Cowell, inclusive, e tem uma leitura contextual e dos textos originais sensacional. Ele é realmente um dos da área bíblica, um dos autores com maior destaque. Temos também, escrevendo, o Douglas Stuart, que também é do Gordon Cowell, mas o Douglas Stuart foca nas questões relativas ao Antigo Testamento. Os dois caminham juntos e produzem um material que talvez o grande diferencial do Entendes o que Lês é essa uniformidade metodológica. Esse livro conta com 2 apêndices, tá? Um apêndice sobre contextos em gerais, aplicação dos textos, e um apêndice muito legal sobre o método de interpretação histórico-crítico, tá? O histórico-crítico já é um método que já foi muitas vezes discutido, elaborado, aperfeiçoado, mas que merece nossa atenção. Vamos lá. Essa edição que eu tenho em minhas mãos, da capinha vermelha, é a edição da Vida Nova, certo? O grande diferencial desse livro é que ele perpassa todos os textos bíblicos, separando-os por gênero, tá? Ele começa o livro falando lá sobre a importância da interpretação dos textos de forma coesa, coerente. Depois ele vai falar sobre as epístolas. Ele começa, né, pelo Novo Testamento, e depois uma outra parte ele perpassa no Antigo Testamento sobre leis de Israel, profetas, salmos, sabedoria. Tem alguns comentários sobre o Apocalipse, né, que geralmente tem que ter muita atenção, mesmo no livro do Gordon Fee, para a sua estrutura teológica, porque a sua estrutura teológica pode ter interpretações diferentes do Apocalipse que vai ser apresentado aqui. Em suma, nos outros textos, né, nas epístolas, carta de Paulo, o capítulo que ele fala sobre a interpretação das parábolas é muito bom. Em suma, todos os outros, eles são padrão. Você pode utilizar, indiferente à sua linha teológica, você vai poder utilizar esse livro do Gordon Fee, porque ele dá todo o plano de fundo para a interpretação de um texto bíblico dentro do seu gênero. Os profetas, as epístolas paulinas, os textos do Novo Testamento, as parábolas, ele diferencia um do outro, então isso aí faz o livro ser um material excelente. Bom, são mais ou menos 325 páginas, tá? Mas essas 325 páginas tem índice dos textos bíblicos que ele utilizou, tá? Eu gosto muito, muito da fonte. Essa minha tá meio grifadinha aí, não sei se vai chegar a aparecer para vocês aí os grifos, ó. Mas é bem espaçado, bem separado para que você consiga fazer o estudo, capítulo a capítulo, ele vai separando ali. A fonte muito boa, muito gostosa de ler, a folha é branca, pode causar algum cansaço,
mas como eu faço, por exemplo, uso como um livro de estudo, então eu leio um pouco, paro, e aí vou para o texto bíblico e vou tentando achar essas chaves aí, tá? Muito legal. Capa, Vida Nova, acertou. Essa aqui é uma outra, é uma capa nova, tá? Tinha uma capa mais antiga que eu achava até mais legal, mas essa capa tá muito legal. Então, detalhe, ó, aqui na frente você começa com uma interrogação, né? Ele usa lá o texto do Felipe Euluco lá, que ele fala, entendes o que lê? Ele fala, não, preciso que alguém me explique, que alguém me ensine. A capa do livro tem um ponto de interrogação, mas ao final do livro, uma exclamação, com uma ideia de que você começa o livro com dúvidas, mas termina o livro com respostas. Certo? É um excelente material, muito duradouro. Eu tenho esse livro, deixa eu marcar aqui, ó, desde 2013. Ele está um pouquinho desgastado aqui na frente, mas eu tenho ele desde 2013, não solta folha, nada. Vale muito a pena. Muito mais pelo conteúdo. Pode ver que esse livro não vou falar muito. São várias edições, tá? A primeira publicação desse livro, deixa eu pegar aqui, é de 1982, mas saíram muitas. Quase que a cada 2, 3 anos precisa reimprimir, republicar esse material, porque ele é um clássico e esgota com facilidade. Essa foi a dica de hoje, espero que você use. Com certeza vai melhorar a sua leitura bíblica, consequentemente melhora o seu sermão, melhora o seu aconselhamento, melhora tudo quanto você faz na sua comunidade de fé que envolva os textos bíblicos.